Deus. Nesta manhã, né, de oração, hoje estou aqui podendo desfrutar dessa oração. Amém. Aleluia. Estava aqui lembrando do que Timóteo falou ali na segunda epístola, no capítulo 3, a respeito dos últimos dias, quando diz que haveria muitos, enganadores, tempos difíceis, na qual haveria muitas pessoas egoístas, avarentas, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, e desobedientes aos seus pais e mães, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, Assim, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Aí o conselho é que fique longe desses tipos de pessoas. Olha, o cristão, ele quando se converte, uma das primeiras coisas que ele exercita é a piedade, a fé e a obediência no nome santo, do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo, ele foi bem claro, que ele já não vive mais, mas a vida que ele vive agora, ele vive pela fé no Filho de Deus. Então o que acontece? Hoje em dia, o que nós estamos vendo? Estamos vendo pessoas equivocadas, achando que a palavra de Deus ela tem que ser do jeito dela, e não do jeito que a Escritura apresenta. A Escritura nos apresenta um plano de salvação. A Escritura, ela nos mostra um caminho. A Escritura, ela nos dá a receita, A receita do que é certo, correto, do que é lícito. Certa vez Paulo falou lá em Coríntios que todas as coisas é lícita, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Então, nós começamos a entender, que nesses últimos dias, como diz segunda carta de Timóteo, capítulo 3, que haveria tempos difíceis. Estamos vivendo tempos difíceis na Terra, não somente econômico, financeiro, profissional ou cultural. Estamos vivendo um tempo difícil sobre também a questão espiritual. Pessoas que estão entendendo que o Evangelho é da maneira que ela quer e não da maneira que a Escritura apresenta. Muitos têm já entrado em confusão por causa da interpretação equivocada, Alguns hermeneuticamente, outros na exegese e outros nos seus próprios raciocínios. Mas a grande verdade é que a Escritura ela só tem um caminho, que é Cristo, a obediência e o guardar do seu ensinamento. Muitas pessoas hoje preferem amar somente os que amam eles do que amar aqueles também que odeiam eles. A ordem de Cristo, Ele manda você amar, perdoar. Ele manda você mostrar outra face, ao contrário. Não pagar com a mesma moeda. Enquanto alguns dizem, aqueles que são meus amigos, e aqueles que são meus inimigos, são meus inimigos. Não, a Bíblia ensina que nós temos que andar exercendo a misericórdia, para que nenhuma raiz de amargura venha brotar em nossos corações e nos contaminar e assim nos fazer se privar da graça de Deus, como diz lá
em Hebreus capítulo 13, versículo 12. Muitos têm deixado raiz de amargura entrar e ficam se privando da obra de Deus, da graça de Deus, do reino de Deus. Não. Deus não te chamou para você se privar, se distanciar da obra de Deus por causa da falha do irmão, por causa da falha do pastor, por causa da falha do ministério ou por causa de maus exemplos. Não. Ele te chamou para você ser uma nova criatura. E o Timóteo, no capítulo 13, ele diz que haveria esses tempos difíceis. Tempos da qual muitos serão egoístas, né? Avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e mães, e não terei respeito pelas religiões. Falando em religião, é difícil acreditar que um cristão ainda se incomoda com outros tipos de religião, sabendo ele que a Escritura é a verdade. A Escritura é a bússola que te leva para o céu. E muitas das vezes, quando você vê certos cristãos brigando por causa de pontos, de princípios, de outras instituições, isso é perda de tempo, porque a Bíblia te ensina somente uma verdade: que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E as pessoas estão querendo mudar. Como é que Cristo tem que fazer agora? O que é pecado sempre será pecado. O que é profano sempre será profano. O que é abominação sempre será abominação. Mas uma coisa eu sei: que aqueles que temem a Deus, aqueles que guardam os seus mandamentos e aqueles que confiam em seu nome nunca serão desamparados. Glória a Deus. Jesus veio para curar, veio para salvar e veio para também levar para o céu. Glória a Deus. Ele cura as enfermidades, ele toca em nossas feridas, ele nos mostra o caminho da santidade e do caminho da verdade. Jesus não nos deixa enganado. O homem, ele pode até te enganar, ele pode até lubriar, mas a verdade, ela nunca vai deixar de falar dos seus acertos e dos seus erros. Vai falar sempre das duas qualidades que realmente nós temos nessa terra, criação de Deus e imagem de Deus, que são os acertos e os erros. Deus nunca vai esconder os seus erros, nunca vai passar um pano por cima, independente da sua reação, porque a Bíblia diz que você tem algo que Ele já deu desde o princípio da criação, que é o livre-arbítrio, ou seja, a decisão de decidir qual o caminho que você quer trilhar, embora você saiba que está escravizado pelo pecado. Você está escravizado pelo pecado por quê? Porque você já nasce concebido do pecado. Então, esta é a graça de Deus. Ele veio te dar uma nova vida em seu Filho, para que uma vez assim você adotar a sua graça, o seu querer, você viva e não morra. Porque muitos que estão pensando que estão vivendo, estão morrendo. Por quê? Porque não querem obedecer, sabe, à luz das Escrituras. Vai chegar dia que você vai ser muito mais confrontada do que hoje a respeito da fé em Cristo Jesus. Porque segundo diz Coríntios também, no capítulo 13, que a ciência iria aumentar de tal maneira que o amor de muito se esfriará. E o que nós estamos presenciando nos dias de hoje? São pessoas presas em seus smartphones, pessoas presas em suas telas de computador, pessoas que não conseguem desgrudar de uma televisão LCD de tantas polegadas, pessoas que estão completamente desentendidas das promessas
de Cristo e do futuro da humanidade que está posta pelas Escrituras. Muitos estão achando que viver é você desfrutar das belezas materiais, físicas deste mundo. Este é o grande engano que está alcançando a muitos, que estão aí, sabe, prendendo a muitos, até pessoas escolhidas de Deus, estão prendendo de maneira que eles venham perder a verdadeira essência da sua origem de verdade, que é imagem e semelhança de Deus mesmo, e não criação feita de carne e osso, quando acontece com uma relação entre um homem e uma mulher. Para encerrar, o apóstolo diz que serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. No versículo 4 aqui do capítulo 3 de 2 Timóteo. Esses últimos dias, esses últimos tempos, que o nosso querido irmão aqui, Timóteo, diz, discípulo de Cristo, diz que nesse tempo vai ter muitos traidores, pessoas cheias de orgulho, amarão mais prazeres do que a Deus. E não é verdade? Quantos estão amando mais as suas casas, seus carros, sua riqueza e suas posição eclesiástica do que o próximo? É difícil de você ver hoje as pessoas orar chorando por uma criança, por uma pessoa que está presa na feitiçaria, na idolatria, no tráfico. Difícil você ver uma pessoa chorar por uma pessoa que se encontra em alcoólatra, 24 horas em um bar, acabando com seus intestinos, seus órgãos. E você vê os crentes brigando entre si e esquecendo dos que estão morrendo. Cansado. Só porque passa todo dia pela pessoa e vê a mesma situação, cansado. Cristo ficou 3 anos pregando sem cessar o reino de Deus. Só parou depois que o mataram. Então hoje nós, como igreja do Senhor, nós não temos que olhar com nossos olhos físicos, nem com a nossa intelectualidade, nossa sabedoria. Nós temos que olhar à luz da Escritura, pregar, falar e continuar. É que nem o bispo antigo, falecido, saudoso bispo antigo, falou uma vez, em uma reunião de oração, na quarta-feira, da qual a igreja que eu pertencia, dali foi a minha faculdade teológica, ali foi meu seminário. Ele falou: olha, pode faltar todo mundo, mas eu não posso faltar, porque essa obra Deus entregou na minha mão, e ainda que não apareça ninguém, eu estou aqui para orar. Não é isso, irmã Nezina? Ela lembra. E foi muito lindo isso, porque era uma reunião de quarta-feira, aonde os templos não enchiam, mas no domingo, na terça, que era um culto de libertação, em outras reuniões, como consagração, e sábado lotava. Mas na reunião de quarta-feira, que era uma reunião que você orava, que você se interligava ali com Deus, mesmo num propósito, não passava de 50 pessoas. É verdade. Poderia até arriscar, não chegava nem a 40. Eu fui muito além. Pois é. E eu me lembro muito bem do que ele falou. Ele falou: olha, a sua oração, ela não é vazia, nunca foi vazia. Há um ouvido no céu sempre ouvindo ela. Aleluia, glória a Deus. Não é vazia. Glória a Jesus. Você pensa que a sua oração não é ouvida, mas você se engana mais uma vez, porque a sua oração, ela é ouvida. Aleluia, Jesus. Há um ouvido no céu, Glória nas alturas, que ouve cada palavra que sai dos seus lábios. Glória a Deus. Por isso que nós estamos de segunda a sexta-feira, de 9 às 10, neste lugar, orando. Porque aqui nós oramos. Nós falamos de Jesus. Falamos da vida de ninguém. Não falamos do que acontece nessa terra. Não. Nossa preocupação de segunda a sexta, de 9 às 10 aqui, é orar.
porque outros assuntos já tem muita gente para resolver. Tá os políticos aí resolvendo. Tá aí, né, os líderes de associação, liderança comunitária, estão resolvendo os problemas do jeito deles. Nós aqui resolvemos o problema espiritual, oração. Aqui nós estamos ligados em uma só direção, que é o céu, a cura, no nome de Jesus Cristo. A cura, ela tem que acontecer. Porque Jesus falou em Marcos 16, versículo 18, que em meu nome porão a mão sobre os enfermos e curarão. Se beber alguma coisa mortífera, dano algum fará. E expulsarão os demônios. Então, eu sigo essa palavra de Cristo, essa ordem. Nós temos que orar. Porque quem faz não é você, quem faz é Cristo. Você é o canal por onde que passa a excelência do poder dele e a virtude dele. Ainda você sendo pecador. Você consegue entender o que eu estou falando? Nós somos pecadores. Nós não fazemos nada. Quem faz é Cristo por meio de nós. Glória a Deus. Ele entra por você e vai lá, porque você está dando passagem para ele entrar. E ele entende a sua oração, ele entende o seu momento, ele sabe o que você quer que aconteça ali. Mas sempre também ele entende os que crê e os que não crê. Então por isso nessa manhã vamos estar orando e vamos estar entregando a Deus essas cestas de oração, né? Vamos estar, no nome de Jesus Cristo, colocando todos os pedidos de oração, né? Ah, vai logo o hino, né? Ah, vai logo o hino, né? Tá bom. É na oração, não é isso? É. Glória a Deus. Depois eu te dou pra você dar a bênção. Ah, tá. Tem um hino aí, né? Vigiar e orar, né? Amém. Vamos cantar em fervente oração, que a gente Vamos. né? Uhum. Em fervente oração, tenho teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que está a pedir quando tudo estarei no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração e aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo estares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar.
Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo estares no altar, 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 quando tudo estares no altar. Só o Senhor tem poder. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando agora para dar término e vamos estar orando também pelas dores, a enfermidade, né? Nesta hora. Pedir minha esposa para ungir essa mão dela aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Tá aqui. Vamos estar exercendo a fé da maneira que Cristo nos ensinou. Foram a mão sobre o enfermo e curarão, né? Pedir a Jane para pôr a mão dela sobre a enfermidade, né? Vem aqui, serva do Senhor. Nós não aceitamos isso. Ali, ó, só esse lado aí, bota a mão aí. Isso. Isso. Ajoelha, Jana. Isso. Fica com a mão aí. Isso. Fica assim. Bendito e eterno Deus, desta manhã exercemos a tua palavra. Meu Deus